Evolução é um assunto que todo ano cai na prova do Enem. E eu quero te dizer o seguinte: mesmo sendo um assunto repleto de conceitos específicos para a gente conhecer, existem desses conceitos três que mais caem e se repetem nas questões de prova do Enem. E eu quero te ensinar exatamente sobre eles. Para quê? Para que quando você pega uma questão de evolução, você seja exatamente cirúrgico na hora de resolver. Como? Você saiba se situar exatamente onde você está e qual conceito utilizar para resolver aquela questão. Então vem comigo. Quando eu falo top 3 conteúdos sobre evolução, eu estou dizendo que teorias evolutivas, homologias e analogias e a parte de especiação são os três cargos-chefes do Enem quando a gente fala de evolução. Então você vai aí recapitular vários anos de prova do Enem, vai achar várias questões sobre evolução e quando você for classificar essas questões, você vai ver que a maioria dessas questões fala, em primeiro lugar, sobre teorias evolutivas. Em segundo lugar, você vai ter homologias e analogias. Por quê? Muitas dessas questões de homologias, de analogias, elas estão embutidas dentro de conceitos de especiação, dentro de conceitos evolutivos básicos, tá? E a gente vai ter em terceiro lugar aí a parte de especiação, que nos últimos anos de Enem tem acontecido em maior recorrência do que os outros dois. Quando a gente pega todas, a gente tem essa recorrência. Mas quando a gente fala nos últimos Enems, a gente tem visto especiação muito mais presente na prova de evolução do que nos anos anteriores. Então, olha só, vamos começar a entender sobre esses três conteúdos que mais caem quando o assunto é a parte de evolução. Teorias evolutivas. O que são as teorias evolutivas? Eu quero falar sobre elas com você. Então, olha só, teorias evolutivas nada mais são do que formas de explicar um fenômeno que todo mundo sempre quis saber. Então imagine o seguinte, imagine que você está na sua casa e um bolo apareceu em cima da mesa de jantar. Caramba, um bolo apareceu em cima da mesa de jantar, aquele bolo de chocolate, bem chocolatudo, né, de chocolate belga aí, bem delicioso, você está com fome, né, tem nada a ver com isso. Enfim, o bolo tá lá, bem preparadinho, bem gostosinho, em cima da mesa. Aí você passa por aquele bolo ali e fala o seguinte, rapaz, como é que esse bolo surgiu? Como é que esse bolo apareceu aqui na mesa? Será que um caminhão do supermercado estava passando por ali? O gás da tua cozinha acabou vazando um pouquinho, deu uma faísca, explodiu o caminhão, todos os materiais que estavam ali dentro daquele caminhão, ovo, leite, trigo, chocolate, belga, não sei o que, eles se fundiram e aquele bolo caiu ali em cima da mesa da tua casa. Ou será que aquele bolo surgiu ali porque a tua mãe, ela pegou ali algum trigo, algum ovo, ela bateu aquilo numa bacia, colocou no forno no período certo, depois ela derreteu o chocolate, fez uma calda, montou aquele bolo e colocou ali em cima da tua mesa. Ou terceira opção, será que ela pegou o caminhão ali, né? Vamos pôr na terceira opção. A tua avó chamou o caminhão do mercado e disse assim, tá passando o que aí? Tem ovo aqui em cima, tem leite, tem trigo. Ah, eu quero alguns ingredientes. Pediu os ingredientes. Pegou ali com o caminhão, né, aqueles ingredientes, levou para a cozinha, fez a mistura, colocou no forno, causou uma pequena explosão, né? Pegou aquele bolo, botou em cima da mesa e você tá vendo ele ali. Então, olha só. O ponto aqui que eu quero explicar é como surgiu aquele bolo. Qual é a origem daquele bolo? Por que ele é tão gostoso daquela forma, tão bonito? O que é que aconteceu com ele para ser daquela forma? E eu te expliquei três maneiras que, por mais loucas que possam ser, principalmente a primeira, elas são explicações que podem resolver a questão de por que aquele bolo apareceu ali, como ele surgiu. Então a mesma coisa são as teorias evolutivas. As teorias evolutivas são histórias de como as espécies acabaram surgindo e se diversificando tanto. Como é que eu chego hoje na floresta e olho uma porrada de passarinhos que são das cores mais variadas possíveis? Como é que eu chego na rua do meu pai e vejo uma porrada de gato lá, um preto, um vermelho, um todo rajado? O que é que está acontecendo com essa galera? Eu chego lá na floresta, por exemplo, no Parque das Dunas, tem árvore pequena, árvore menor, você tem uma árvore vivendo perto da outra, uma árvore que cresce por cima da outra, e aí você começa, como é que isso surgiu? Aí você vem para as explicações. Ah, surgiu porque uma explosão aconteceu, enfim. Ah, porque essa característica dessa planta, ela surgiu assim, assado, e por isso essas plantas são desse jeito. Então, na verdade, as teorias evolutivas são formas de explicar como o bolo apareceu em cima da mesa. Nunca mais você vai esquecer isso, hein? Então, o que é que acontece? Quando a gente olha para a evolução,
A evolução quer explicar uma única coisa, como o bolo apareceu em cima da mesa, ou seja, como essa diversidade ela surgiu, como é que essa diversidade apareceu e ela foi se diferenciando, se divergindo, formando esse leque, né, diverso que nós temos de animais, de micro-organismos, de plantas e assim por diante. Então nós temos 3 teorias evolutivas específicas. Nós temos aí a teoria proposta por Lamarck, que é chamada de Lamarckismo. Nós temos a teoria proposta por Charles Darwin, que é também referenciada como darwinismo. E nós temos uma terceira opção, que seria ninguém mais, ninguém menos do que a teoria sintética da evolução, ou também chamada de neodarwinismo, tá? Então já já eu falo mais sobre ela. Então o neodarwinismo ele está fazendo o que com a gente aqui? Ele está trazendo uma nova perspectiva para o darwinismo, certo? Então essas 3 formas diferentes de eu explicar esses eventos vão me remeter justamente a explicações que são plausíveis, comprovadas ou não. Então, quando a gente fala de Lamarck, o que é que Lamarck dizia? Ele dizia o seguinte, que essa diversidade, que essa ramificação de espécies acabou acontecendo por causa de um fenômeno denominado de uso e desuso. Então, Lamarck estava falando que a diversidade surgia quando as espécies elas usavam ou não usavam muito determinada característica. Então, a gente vai para aquele super exemplo que sempre é aplicado a Lamarck. A girafa tinha um pescoço pequeno, mas só que ela precisava buscar o seu alimento no alto da copa das árvores. Então, à medida que ela foi intensificando o seu esforço para alcançar esse alimento, o que aconteceu? Ela foi esticando cada vez mais o seu pescoço, porque ela estava usando cada vez mais ele. Então, quanto mais ela usava o pescoço, mais ele esticava. E aí, o que é que acontece? Outros animais, por exemplo, que foram deixando de usar determinadas características, foram tendo essas características atrofiadas, ou seja, elas iam sumindo. Como os peixes que viviam em cavernas, por não precisarem da visão, acabavam ficando cegos. Seria basicamente isso. E quando essas características eram adquiridas ao longo da vida desses indivíduos, nós teríamos, portanto, o quê? Uma herança desses caracteres adquiridos. Herança dos caracteres adquiridos. O que é que isso significa? Significa que tudo que eu adquiri ao longo da minha vida, em termos de características externas, por usar ou não muito uma característica específica, eu passava diretamente para a minha prole. Então imagine que eu, Lucas, por utilizar muito os meus braços, fiquei com os braços fortes, né? Que não é o caso aqui. Então você vai vendo que, à medida que eu usava mais, esses braços iam ficando mais fortes. E por não precisar muito das pernas, as pernas iam ficando cada vez mais finas, ficando com aquele tipo de sorvetão, né? Que a gente sabe. Então o que é que acontece? Isso seria passado de forma diretamente para a minha prole. Então meus filhos já nasceriam com os braços mais fortes e as pernas mais finas, porque isso foi uma característica utilizada ao longo da minha vida que eu estava transferindo de forma direta. Então, em termos meio esdrúxulos, né, forçando aqui muito o exemplo, seria basicamente essa a explicação de Lamarck para a explicação da origem das espécies, a explicação dessa divergência evolutiva. E existia também um porém muito interessante, que ele afirmava que as espécies elas eram independentes entre si, ou seja, não havia parentesco entre as espécies. Quando a gente vai para Darwin, a gente já vê uma parada que explica completamente diferente como aquele bolo surgiu em cima da mesa. Darwin vai trazer para a gente o conceito que rege a biologia hoje, que é ninguém mais, ninguém menos do que a seleção natural, certo? Então, a seleção natural, ela está relacionada com o quê? Ela está relacionada com aptidão. E o que é aptidão? Aptidão é um fitness envolvido com sobrevivência e reprodução. O que seria esse fitness, professor? É fitness de ser saudável, quem malha e tal? Não, fitness é de resposta, tá certo? Então, uma resposta de aptidão. O que isso significa? Quando o indivíduo surgia na natureza de alguma forma, com uma característica diferente, então ele já desmistificou essa parte do uso ou desuso, não era porque ele usava muito ou porque ele usava pouco. Essa variedade surgia de alguma forma,
que foi o que não foi explicado na teoria de Darwin, certo? Como é que essa característica acabava surgindo? Então vamos lá. Eu tenho um irmão que tem os braços fortes, eu tenho os braços finos. Como é que eu explico esse surgimento? Não sei. Um nasceu com o braço mais forte e o outro com o braço mais fino. Resultado: o que nasceu com o braço mais forte estava mais apto a sobreviver naquele ambiente. Consequência, o irmão dos braços mais fortes acabava deixando mais descendentes porque ele sobrevivia mais tempo do que eu que tinha os braços mais finos. Consequentemente, à medida que o tempo vai passando, a população vai ter como característica mais representativa o fator de ser braços fortes. Por quê? Porque aquela característica está trazendo um fitness adaptativo, uma resposta adaptativa. Quem tem braços fortes está sobrevivendo mais tempo, consequentemente deixa mais descendentes. Ao passo que quem tem os braços mais finos vai deixando cada vez menos descendentes, sobrevivendo mais, até o ponto de sumir ali aquela variante, ela some da população. Isso é o processo de seleção natural, tá? Então, aquele que tem uma condição adaptativa sobrevive mais, deixa mais descendentes, por isso aquela característica ela vai se perpetuando, tá? E aí muitas pessoas costumam falar, mas Darwin, se tivesse tido conhecimento dos descobertos de Mendel sobre genética e tudo mais, ele tinha conseguido explicar por que essas coisas surgem ou como elas passam para a nossa prole. E não é bem verdade, porque tem um período em que os dois foram contemporâneos e há indícios de que Darwin tenha recebido até os manuscritos de Mendel. Só que qual é o grande ponto aqui? É que na verdade, tá certo? É que na verdade o que acontecia? Eles faziam parte de correntes de explicação diferentes. Mendel estava buscando explicar se uma espécie híbrida era uma nova espécie. Ele não estava buscando explicar sobre hereditariedade. Enquanto a corrente de pensamento hereditário de Darwin era a pangênese. E isso está lá no livro da Origem das Espécies, tá? Então, muitas pessoas falam, ele não explicou sobre isso. Não, tinha uma explicação sobre essa passagem das características, sim, mas era sobre a pangênese. Então, depois que Mendel morre, vão se fazer a releitura do trabalho de Mendel, e aí o que acontece? Descobrem as leis de Mendel, e aí republicam esse trabalho. Quando a gente descobre as coisas da genética, ao longo desse período científico, esse amparo genético para explicar como é que essas variantes surgiam, por causa da mutação, por causa da recombinação gênica, por causa da migração de pessoas ou de espécies que acabam introduzindo novos genes numa população, isso foi alicerçado à seleção natural. Então, quando a gente vai aqui, para o neodarwinismo, tá? Eu vou até diminuir aqui para a gente conseguir ter mais espaço. Olha só. Então, quando a gente chega aqui no neodarwinismo, tá? Nós vamos entender que ele vai trazer as descobertas e proposições de Darwin acerca da seleção natural, isso é bem verdade, e vai anexar a esses conteúdos e conceitos o quê? Nós vamos ter aqui uma união entre a seleção natural, que é o conceito proposto por Darwin, mais os conceitos genéticos pós-descobertas mendelianas. Então agora a gente tem o fechamento dessa explicação que rege a biologia hoje. E ainda vale a pena salientar algo, que de toda essa explicação de Lamarck, nem tudo estava incorreto. Hoje sabe-se que, de fato, ao longo da vida, nós recebemos marcações genéticas de grupamentos químicos que podem intensificar a expressão de determinadas características genéticas, silenciar determinadas expressões, ou seja, o nosso manual de operações, que é o DNA, ele pode ser regulado, ou seja, eu posso dizer para ler mais uma página, dizer para ler menos outra página, e isso a gente vai adquirindo ao longo da vida. E essa aquisição, essas marcações, elas podem ser passadas diretamente para a nossa prole. O nome dessa descoberta é ninguém mais, ninguém menos do que a epigenética. E muitos cientistas dizem que a epigenética, na verdade, é a vingança de Lamarck. Tá? E não vamos desmerecer o cara que, dentro de uma explicação muito complexa e robusta, propôs um pensamento evolutivo muito plausível para a explicação da época. Então, nada de desmerecer Lamarck, ele é muito importante para a jornada da evolução em termos de teorias. Tá? Pulando aqui para o segundo conceito, né, que mais cai também aí na parte de evolução, a gente está falando de homologias e analogias. E o que é isso? Entenda o seguinte, quando a gente está precisando fazer alguém chegar a uma determinada conclusão, a gente pode usar de uma analogia, concorda? Como eu já fiz aqui com a questão do bolo. Isso foi uma analogia. É uma forma de eu te explicar
um conceito específico usando uma situação que não tem nada a ver com aquele conceito que eu estou explicando, concorda? Então, a explicação do bolo não é uma explicação sobre evolução. Mas quando você pega esse princípio, você consegue transpor para essa questão das teorias evolutivas que a gente falou. Então, uma analogia é uma comparação de coisas que se parecem nos seus princípios, nos seus propósitos, nas suas funções, tá? Então, a função da explicação sobre o bolo era a mesma função da explicação sobre a evolução, mas são coisas que não tem nada a ver. Estou falando sobre bolo, estou falando sobre evolução. Então, isso é uma analogia. Quando a gente traz isso para os conceitos, a gente está falando de um comparativo, olha só, de um comparativo entre estruturas de origens completamente diferentes, mas com funções semelhantes. Pegou a ideia? Então a gente está falando de algo que não tem nada a ver, mas no fim das contas parece. Por quê? Porque tem função específica. Então olha só, uma analogia, né, que eu usei lá do bolo e das teorias evolutivas. Tem nada a ver. Mas no fim das coisas a função aparenta ser parecida. Por quê? Eu estava tentando explicar como aquele bolo surgiu em cima da mesa. E eu estava comparando como as espécies surgiram na natureza. Então uma explicação de surgimento. Parece a explicação, mas não tem nada a ver. Então, quando eu vou para comparativo de características ou estruturas, por exemplo, pense na asa de um morcego. Pense na asa de um morcego e compare com a asa de uma mosca. Se você olhar para a asa de um morcego, você vai ver que aquela asa ela é um membro do corpo daquele morcego. Então, você tem ossos, você tem músculos, você tem tendões, terminações nervosas. E quando você vai para a asa de uma mosca, você vê que até da parte do corpo é diferente dela. As asas não vêm de apêndices locomotores que nós teríamos ali sendo parecidos com os braços ou pernas de um animal. Na verdade, as asas saem do dorso do tórax daquele inseto. Afinal, eles servem para voar. Na função eles se parecem, mas a origem e a estrutura desses com base nessa origem é completamente diferente. Então isso é uma analogia. Eu uso um comparativamente com o outro por ter uma similaridade funcional. Mas em termos de origem, elas são completamente diferentes. Já a homologia é o oposto. É eu utilizar uma determinada comparação para explicar duas coisas que realmente se parecem, mas que divergiram só um pouquinho. Então, eu falar sobre a explicação de Darwin e falar sobre o neodarwinismo é uma comparação de duas coisas que tentam explicar como essas espécies evoluíram, mas elas explicam de formas um pouco diferentes. E uma complementa a outra. Então, uma tem uma função diferente da outra. Darwin falou sobre a seleção natural, o neodarwinismo fala sobre a seleção natural, mais o adendro genético. Então, o que é que nós estamos visualizando? Exatamente este ponto, tá certo? Então, a homologia fala sobre a mesma coisa, comparo duas coisas que podem ser similares ou não, mas que têm origens e fundamentos parecidos. Tá? Então, olha só, quando eu falo de homologia, eu estou falando de uma característica com origens semelhantes e funções divergentes. E aí, veja, essa função pode ser divergente ou não, tá? Vou deixar entre aspas aqui. Por quê? Quando eu estiver comparando essas características, elas podem divergir entre si ou não. Então, eu posso ter ali, por exemplo, o braço de um homem, a pata anterior de um cachorro, a nadadeira anterior de um golfinho e a asa de um morcego. Todos esses aí que eu citei são membros anteriores de um mamífero. Então, se eu for para a estrutura deles, eu vou ter ali rádio, una, húmero, eu vou ter as articulações das falanges, dos metacarpos, tá certo? Mas estão organizadas diferentes, com finalidades diferentes. O braço dos seres humanos serve para uma coisa, a nadadeira de um golfinho serve para nadar, a asa de um morcego para voar. Então, a gente tem funções divergentes. Mas já a pata de um gato e a pata de um cachorro, elas têm a mesma finalidade, que é a locomoção ali de uma forma quadrúpede.
Então, eles têm ali a semelhança estrutural e também têm a semelhança funcional. Mas esse comparativo é próximo porque eles são indivíduos com origens semelhantes. Então, perceba que esse comparativo evolutivo em termos de analogia ou homologia, ele pode ser utilizado quando eu estou analisando espécies e comparando o seu parentesco, tá? Isso é muito importante. E, por fim, a gente tem o terceiro e último conteúdo, que é dos mais importantes dentro da prova do Enem. Por quê? Porque a gente, nos últimos anos, tem visto aí questões de especiação se repetindo constantemente. Então, o que é especiação? Especiação nada mais é do que a formação, olha só, a formação de novas espécies. Então, imagina só. É um conjunto de eventos que vão se sucedendo e podem acontecer entre indivíduos de uma população inicialmente específica, que vão levar aqueles indivíduos da população a se diferenciarem tanto que podem ser classificados como uma espécie distinta. E qual é o conceito que nós vamos usar para definir o que é uma espécie dentro desse conteúdo, tá? As novas espécies, elas vão ser definidas quando entre elas acontece um isolamento, reprodutivo. Tranquilo? Então, quando entre elas acontece um isolamento reprodutivo, nós classificamos que entre elas ali não tem mais uma viabilidade de fluxo gênico, elas não têm mais como trocar genes. Por quê? Porque elas não conseguem mais se reproduzir. Não tem reprodução viável. Ou o indivíduo gerado desse processo reprodutivo morre, ou ele nasce infértil, tá? Então, esse conceito é o conceito biológico de espécie, tá? Então, nunca mais esqueça. O conceito biológico de espécie ele leva em consideração o quê? A reprodução. Se os indivíduos conseguem reproduzir, gerar uma prole viva e fértil, eles são da mesma espécie. Se quando cruzam, eles geram um indivíduo que não vive, ou que quando mesmo vivo é infértil, ou seja, ele é estéril, não consegue gerar prole, então a gente tem ali duas espécies distintas. Imagine o seguinte, imagine que você está aí na sua escola, você tem os jogos interclasse, né? Quando a gente entra na escola, todo mundo é aluno. Só que vai uns para a turma A, outros para a turma B, outros para a turma C. Com um pouco de tempo, já os professores começam a conseguir distinguir todos que eram somente alunos em, esse indivíduo é da sala A, esse indivíduo é da sala B, porque ele tem essa característica que o pessoal de lá tem. Ele conversa muito, ele troca ideia e tal, não sei o quê. Esse outro aqui, eles são mais sérios, eles não conversam muito, é uma sala mais apática. Então você começa a ver que existem diferenças sutis que lá no final do ano, elas vão gerar para aqueles professores uma identificação de que se ele pegar o indivíduo da sala A com o indivíduo da sala B, eles não conseguem mais estabelecer uma relação boa. Por quê? Porque eles só vão ficar ali mais próximos da galera da sala A e mais próximos da galera da sala B. Então ali aconteceu meio que um processo de especiação. Todo mundo era da espécie X, aluno geral. Só que depois, a galera que entrou na sala A virou a espécie XA. E a espécie B, de alunos que entrou na sala B, virou a espécie XB. Por quê? Eles adquiriram tantas características ao longo do ano que quando eram postos juntos, eles nem se relacionavam mais. É o mesmo princípio. Imagine que eu tenho uma população específica de insetos. Essa população, por alguma forma, ela se divide e elas começam a acumular características de forma sozinhas que quando elas são postas para conviver novamente, elas não conseguem mais se reproduzir. Porque agora elas acumularam tantas diferenças que já conseguimos identificar como duas espécies diferentes. Por quê? Entre elas ocorreu o isolamento reprodutivo. Isso pode acontecer, esse processo de especiação, tanto de forma presencial, digamos assim, no mesmo ambiente, com uma especiação que nós chamamos de especiação simpátrica. Então imagine que dentro da mesma sala de aula, esses indivíduos começam a se dividir em alunos da frente e alunos do fundão. De forma que quando eu misturo a sala, eles não estabelecem uma boa relação entre si. Então, dentro do próprio ambiente da sala, eu consegui estabelecer duas espécies distintas. Isso é um processo de especiação simpátrica. Já quando eu vou para uma especiação em que eles estão em espaços, ambientes diferentes, como os indivíduos da sala A e os da sala B, eu estou falando de dois tipos de espécies que foram formadas por causa da separação que existia entre elas, tá? Então, talvez se eles estivessem no mesmo ambiente, isso não tivesse acontecido.
Esse tipo de especiação é a especiação alopátrica, quando eu tenho aí ambientes separados por uma barreira específica. Então esses aqui são os top 3 assuntos que eu posso trazer para você de forma que eles se repetem quando o assunto é evolução. E aqui eu te forneci conhecimento suficiente para pegar toda e qualquer questão de evolução que sempre cai no Enem e acertar. Então, com você, a gente vai junto até o 15 de 15 em Biologia. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!